Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e viram, e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, estamos continuando a nossa caminhada para Páscoa, para bem celebrarmos o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós lembramos bem, no domingo passado, nós entramos no deserto com Jesus e, dentro deste momento de deserto, o diabo aparece, tenta Jesus e também nos tenta ao apego às coisas terrenas, nos tenta a nos afastar de Deus, a perder a nossa fé, e nos tenta para nós termos o poder e a glória terrena para pisar nos outros. E aí, seguindo nessa caminhada da luta contra as tentações, abraçamos as 3 práticas da quaresma: o jejum, a oração e a caridade. E aí, hoje, segundo domingo da quaresma, sempre é costume na liturgia nós ouvirmos o Evangelho da transfiguração de Jesus. Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, os 3 apóstolos que participaram dos momentos mais importantes da vida de Jesus. E o que é a transfiguração? É importante nós entendermos qual era a missão de Jesus. A missão de Jesus é salvar todo ser humano. E isso Jesus tentou deixar claro desde quando ele começou a sua vida pública, o seu ministério. Só que os apóstolos não tinham consciência. Por quê? Pensavam que Jesus era o libertador, o líder político, ou seja, ele veio libertar a Israel e veio expandir o domínio do povo de Israel sobre todos os povos. Essa era a ideia que os apóstolos tinham de quem era Jesus. Ou seja, eles não entendiam, não tinham claro qual era a missão do Senhor. E Jesus, a caminho de Jerusalém,
onde iria passar por sua paixão, morte e ressurreição, começa no evangelho anterior a esse, começa a deixar claro para os apóstolos: olha, o Filho do Homem deve ir a Jerusalém, lá ele vai ser preso, torturado, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aí, se nós lembramos bem, Pedro diz a Jesus: Senhor, que Deus não te permita que isso aconteça. E aí Jesus: afasta-te de mim, Satanás, não pensa como Deus, mas sim como os homens. A cruz escandalizou, iria escandalizar os apóstolos. Portanto, Jesus não teria necessidade de mostrar a sua glória, o que iria acontecer com ele após a paixão, morte e o momento da ressurreição. Por quê? 3 dias. 3 dias são 72 horas. Passa muito rápido 3 dias. Só que, para que os discípulos não ficassem escandalizados com aquilo que iria acontecer com o Senhor, Jesus então leva ao monte Pedro, Tiago e João e se transfigura diante dele. Transfigurar, a palavra transfigurar, nós podemos também usar como um sinônimo transformar. Jesus se transforma, ou seja, ele realmente mostra a glória de Deus para os seus seguidores no momento da transfiguração. E aí Jesus deixa claro que para alcançar a glória precisa se passar pela cruz. Não tem jeito de se tornar glorioso, de estar diante de Deus sem passar pela cruz. E aí Jesus, com a sua transfiguração, mostra que a nossa vida de discípulos também precisa ser assim. No cotidiano, com as nossas cruzes, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, o que nós temos que fazer? Abraçar a nossa cruz para alcançar a glória. E aí a transfiguração nos deixa claro o que? Aquilo que nós passamos aqui, os sofrimentos, as dores, as dificuldades, todas as situações, é para que o nosso ser seja glorificado por Deus e nós estejamos juntos do Senhor. E aí, por isso que a voz do Pai vem e diz: este é o meu Filho amado, escutai. O caminho da ressurreição, o caminho do céu é escutar Jesus Cristo. E onde nós escutamos Jesus Cristo? No monte. O monte no mundo bíblico é o lugar do encontro com Deus. E aí, o nosso monte, o nosso lugar do encontro com Deus é onde? Na igreja. É aqui que nós escutamos a Deus, é aqui que nós recebemos tudo do Senhor para seguir a nossa caminhada. Tanto que cada missa nós vamos para casa e seguimos a nossa vida. Porque nós precisamos, durante todos os dias, depois até nós voltarmos aqui, escutar a voz do Senhor. E aí o principal de tudo isso, quando termina o momento da transfiguração, Jesus toca no ombro dos apóstolos e diz: não tenhais medo. Ou seja, tudo que nós vamos enfrentar, tudo que nós vamos passar na nossa vida, não deve ser motivo de medo, porque nós vamos alcançar algo maior, a glória de Deus. Quando Jesus voltar pela segunda vez e
e ressuscitar os mortos, Ele transformará o pobre corpo que se dissolveu ali em corpo glorioso. O corpo que Ele apresentou e que Ele mostrou na transfiguração. Por isso que nós acreditamos nisso, e aí não temos medo da morte, não temos medo daquilo que nós temos que enfrentar ao longo da nossa vida, porque nós caminhamos para a glória, nós caminhamos com o Senhor. E a cada Eucaristia que nós participamos, nós acompanhamos e vivemos diante dos nossos olhos essa transfiguração. Por quê? Entra no momento do ofertório as partículas que são simples pedaços de pão, pela ação do Espírito Santo se transforma em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que era matéria se torna para nós divino. Por isso que essa transformação e essa transfiguração que nós enxergamos por meio do mistério eucarístico nos faz realmente entender que a glória de Deus nos assiste e nos acompanha. E quando nós ouvimos que junto com Jesus estava Moisés e Elias, a lei e os profetas, hoje a igreja é o anúncio da palavra de Deus, dos profetas, com a sã doutrina. Por isso que nós temos toda a palavra revelada que nos fortalece e que nos dá a força de seguirmos esperando a nossa salvação, esperando que a nossa vida seja inteiramente transformada na glória de Deus. Esse é o mistério da transfiguração. Esse é o mistério que Cristo revela a Pedro, Tiago e João, revela a cada um de nós em cada Eucaristia, porque, embora mesmo consagrado tenha a aparência de pão, mas ali está transfigurado, transformado em corpo, sangue e alma de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós vemos que o Senhor vai nos transfigurar para a sua glória. A nós cabe fazer o que fizeram os personagens da primeira e da segunda leitura: viveram a sua vocação, viveram o chamado que Deus fez a cada um deles e faz também a cada um de nós. Deus chama cada um de nós para subirmos o monte, sermos transfigurados, escutando a voz dele, não tendo medo e vivendo a nossa vida plena da graça e do amor. Que a graça de Deus nos transfigure para o reino dos céus.